Olá, excelente dia, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu quero comentar com vocês, continuar conversando um pouquinho sobre o nosso passado. Até porque uma cliente minha esses dias me falou, poxa Adriana, eu tenho assistido seus vídeos, você fala sempre, né, da gente se liberar do passado e deixar tudo isso para trás, para seguir em frente, enfim. Eu tenho feito os exercícios, mas eu sinto que ainda é difícil para mim, né, liberar do passado. E aí eu expliquei para ela, por que isso é difícil? Porque toda vez que a gente passa por uma situação que seja ela um trauma quando eu digo não precisa ser nada muito drástico, tá? Que causa sofrimento, né? Que causa que a gente fica triste. O nosso organismo, o que ele faz? Ele guarda essas memórias, tá? Até a Dianética chama de engramas, o Theta Healing de memórias flutuantes, né? As memórias flutuantes. Ele vai guardando, né, essas emoções, esses traumas, por quê? Para nossa defesa. Então o que ele faz? Ele guarda aquele, por exemplo, eu passei por uma situação traumática que me causou dor, precisa ser um término de relacionamento, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai guardar aquela memória para quê? Para me proteger, talvez, de um próximo relacionamento. Só que isso acontece ao mesmo tempo que ele protege, né, o nosso organismo, ele protege a gente às vezes fica fechada nisso. E é por isso que eu dou sempre vários exercícios, é importante você fazer esses exercícios para você liberar isso daí do seu corpo, liberar isso daí de você. Porque acaba fazendo com que a gente faça o quê? Com que a gente fique presa, a gente não consegue depois. Eu entro num outro relacionamento, eu fico sempre comparando com o relacionamento anterior, ou eu acabo ficando com medo, né, de entrar num outro relacionamento, aí acabo me sabotando de diversas formas, né? Até esses dias eu deixei um post aqui falando de uma cliente que ela engordou muito depois de um término de relacionamento. Por quê? Porque ela não queria entrar em outro relacionamento. Então, como forma de proteção, ela se machucou muito, né? O organismo dela começou a engordar. Né? Aí eu falo assim, que inconscientemente ela pensava, agora eu não sou mais atraente para os homens, né? Então eu me fecho aqui. Até que, enfim, ela encontrou alguém e quis mudar tudo isso. Mas ok, não é esse o ponto da situação. O ponto é que o quê? Que a gente fica com esses traumas, né? E como que a gente faz? Além de liberar, de usar esses exercícios, de fazer esses exercícios pra gente liberando, é importante que a gente aumente o quê? O nosso grau de confiança na gente mesmo. Porque se eu confio em mim, se eu confio na minha capacidade de superar os desafios, de superar, né, os eventuais términos, rompimentos, eu vou, né, sempre para a vida, eu continuo indo para frente. É lógico que um término de relacionamento dói. Uma vez eu li uma frase, né, que fala assim, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então você vai passar por um término de relacionamento, vai doer, vai machucar, é importante que você passe por isso, mas depois que você libere isso, não fique agarrado ao passado. Por quê? Porque senão você vai ficar sofrendo. Então passa pela dor sem ficar com aquele sofrimento, com aquela sofrência. Eu mesma, quando eu comecei a fazer esses cursos de desenvolvimento mental, né, de PNL, terapias, enfim, eu falava assim, eu vou fazer esses cursos, aí eu vou programar minha mente para não ter mais desafio na vida. A minha ideia era essa lá atrás. Só que é impossível a gente não ter mais desafio na vida, não tem como, né, a gente não ter desafio na vida. O desafio, ele faz parte da nossa vida. Mesmo porque o nosso inconsciente, a vida está sempre em expansão, está sempre expandindo, né? Sempre expandindo, não existe estagnação. E se você não tiver desafio na sua vida, você vai ficar estagnada. Nem o universo está se expandindo, o próprio universo se expande, então não tem como a gente ficar estagnada. Até que eu aprendi, né, que não é esse o pulo do gato. O pulo do gato é o quê? Você confiar na sua capacidade de resolver esses desafios. Então, quando você libera, né, todas as suas memórias dos relacionamentos passados, e eu falo às vezes não só desse relacionamento último que você teve, mas de todos os relacionamentos, você vai liberando tudo isso, você vai adquirindo confiança na sua capacidade, né, na sua capacidade do quê? De enfrentar eventuais términos. E aí, quando você confia nessa capacidade, você vai para o novo relacionamento, você vai para a vida com mais alegria, você vai com mais determinação e com mais confiança, principalmente em você mesmo, porque você está confiando na sua capacidade. Então, além de liberar esses traumas, esses sentimentos, é importante que você comece a fazer exercícios para você confiar. Quanto mais você libera, mais você vai confiando. Você fala, poxa, eu liberei uma, liberei duas, liberei 3 vezes. Então, para mim, né, tá tranquilo, eu consigo liberar, eu confio em mim. Então, eu vou para um relacionamento mais de coração aberto, né? Que eu sei que se de repente acontecer alguma coisa lá na frente, eu vou passar por esse rompimento, eu vou passar por essa dor, mas eu vou conseguir superar essa dor. E assim não só com o relacionamento, mas com tudo na vida. Com emprego financeiro, com todos os desafios que a gente tem na vida, né? Quanto mais a gente confia na nossa capacidade, melhor é. Então é muito importante isso, né? A gente confiar. Esses dias eu até deixei uma frase aqui, foi uma frase daí que eu vi do Einstein, né? Que fala que a felicidade não se resume à ausência de problemas, mas na sua capacidade de resolver esses problemas. Então,
acabar confiando aí sempre na nossa capacidade. Então eu vou deixar um exercício aqui para você começar, né, a confiar na sua capacidade. Primeira coisa que você tem que fazer é sempre que você tiver um desafio, né, ou você pensar num desafio, lembra que eu falei, é importante liberar essas memórias, né, eu ensino algumas técnicas, é importante que você faça, se está mais difícil de liberar, marca uma sessão de alguma terapia complementar que vai te ajudar, né, a liberar isso daí. Mas você, por exemplo, você tem um desafio, você fecha o seu olho, sempre quando você percebe, esse desafio às vezes é muito grande, né? Então quando a gente pensa, por exemplo, você pensou naquela situação de dor que você teve do seu último relacionamento, quando você fechar, mesmo que você não veja uma imagem, vai vir uma coisa grande, então vai diminuindo essa imagem, certo? E confiando mais na sua capacidade, você vai aumentando, né, a sua capacidade, vai diminuindo. Quando você diminui, você aumenta, você fala, poxa, esse desafio é pequeno, então eu consigo resolver, né? Isso te dá mais capacidade. É lógico, quanto mais você limpar, insisto de novo, tô insistindo que é pra você fazer isso, limpar as memórias anteriores, melhor isso vai ser. Se você tá cheia de memória anterior e for fazer esse exercício, ele não vai ficar tão assim, forte. Por quê? Porque ainda tô, né, com todas essas memórias. E por que eu tenho todas essas memórias? Porque, como eu já falei pra gente, né, pra gente proteger e pro nosso cérebro aprender. Então fica tudo gravado no nosso inconsciente. Até eu anotei algumas coisas aqui, ó, né, pra essas memórias, né, embora elas sejam viciadas, é pro meu inconsciente comparar. Então eu tô passando por uma situação parecida, o meu inconsciente vai lá, compara e volta. Poxa vida, eu já passei por isso, então vou ter determinada reação, tá? Então isso é muito importante, né, para que você libere, para que você, né, já possa ter comparações. Aquele exercício que eu deixei lá no vídeo anterior, né, falando de você criar essas novas memórias com novas capacidades, ele é muito importante e vai te ajudar muito. Por quê? Porque daí toda vez que você for lá comparar essa memória, ele vai falar, poxa vida, eu tive uma reação eficiente, né? Então você volta com aquela reação eficiente. Então é um exercício muito bom, tá? Então eu vou pausar aqui esse vídeo, porque o vídeo do Instagram não fica muito grande, tá? E aí eu vou deixar um exercício para que você comece a confiar mais, tá, no seu poder pessoal, mais na sua capacidade de resolver isso, trazendo essa capacidade para você, melhorando o seu poder pessoal, a sua autoestima, o seu amor próprio, né, para que você possa confiar e aí não ficar que nem eu ficava antes, né? Eu não quero mais ter desafio na vida. Os desafios são super importantes e a gente cresce com cada desafio. Eu sei que quando a gente está no olho do furacão não é fácil falar, né? Eu mesmo já passei por diversas situações, mesmo depois de fazer várias terapias. Às vezes eu tava no olho do furacão de algum desafio e falava assim, poxa vida, mas eu sempre lembro e falo assim, não, Adriana, você vai conseguir superar esse desafio, né? E a gente vai percebendo que os desafios vão ficando realmente cada vez menores. E quando parece ser muito grande, eu faço esse exercício. O primeiro exercício que eu faço é esse, diminuir o tamanho do desafio, né? Se você fechou o olho, ainda sente aquela dor muito grande em você, diminui a dor, sabe? Pega ela, tá aqui no seu coração, geralmente nessas dores de términos elas ficam aqui nessa região, pega, imagina que você tá tirando com a mão, olha para essa dor, respira nela, certo? Quanto mais você, sabe, você vê que você vai respirando, aquilo vai ficando confortável. Por quê? Se você quiser espalhar aquilo lá, quiser jogar dentro de um baú e não sentir, não entrar em contato com isso, isso vai ser pior, uma hora ela vai explodir. Lembra do mensageiro que eu falei no outro vídeo? Né? Porque, então assim, sente isso, tira de você, olha para essa dor, né? Fala assim, poxa vida, o que eu aprendo com isso, né? O que isso me traz de bom, porque sempre tem um lado positivo, sempre tem um lado bom, se não tivesse a gente desapegaria, sabe? Fala pra dor assim, eu vejo você, eu sinto você, e aí vai liberando, vai diminuindo isso daí, vai aumentando a sua capacidade, ok? Quando você aumenta a sua capacidade, aí você fala assim, ok, eu consigo resolver isso, né? Tá pequeno, é bom, dá pra resolver, né? Então aí fica muito melhor. Quando você tiver medo de alguma coisa, também faça esse exercício, diminua sempre a imagem. Esse exercício com imagens, gente, que eu deixo aqui, eles são muito poderosos, parece ser muito simples, mas eles são muito poderosos, eles já atuam direto no nosso consciente, né? E já fazem com que a gente tenha uma melhora muito rápida. E eu vou deixar um outro exercício aqui depois, um exercício mais profundo, tá? Pra você entrar mais forte na sua capacidade, confiando mais forte na sua capacidade de resolver as coisas, ok? Gratidão e um excelente dia!